Em 1992, sob a sombra de uma árvore, um pequeno grupo de fiéis iniciou uma jornada que transformaria não apenas um terreno vazio, mas toda uma comunidade. Esta é a história da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Uma história de fé, perseverança e união. Meu nome é Valderi. Eu, Lurdinha. Nós temos 33 anos de casados. 3 filhos. Mateus, o Felipe e o Lucas. E a história da nossa comunidade foi logo no início do nosso casamento, né? 1991. Na época, o padre Darcy, né, veio assumir a nossa paróquia. Logo no mesmo ano veio com ele os seminaristas. Na época, o seminário Bom Pastor ali em Cachoeiro, que eles estudavam, né? E todo final de semana esses seminaristas vinham para a nossa paróquia e vinham para o nosso bairro para poder fazer a missão. Eram bastante, tá? Não me lembro a quantidade, mas eram mais de 10. E a nossa casa lá foi o ponto de referência que eles encontraram. Para dali, eles chegavam ali em casa e saíam para poder a missão. Aí era uma festa pra gente e uma aflição, né? A gente brincava que eles chegavam e a gente já corria fazer alguma coisa, todo mundo sentava na sala, batia papo. Nesse papo ali, aí surgiu, mas vem cá, essa comunidade está começando, esse bairro está começando, que tal a gente começar um circo bíblico? Até então a gente não sabia o que era o circo bíblico, que estava chegando na nossa diocese há pouco tempo, né? Não, mas a gente vai te ajudar, a gente vai ensinar você e Valderi como que funciona. Nós ficamos na dúvida assim, mas falei, bom, vamos encarar essa nós dois, né? E vamos. A gente não tinha nem a Bíblia. Porque a gente casou, não tinha ainda a Bíblia era do pai e da mãe, né? Então a gente veio para casa sem a Bíblia. Aí arrumaram a Bíblia, doaram a Bíblia pra gente e vinha toda assim, uma vez por semana eles vinham, sentavam com a gente, explicavam como que funcionava o circo bíblico. E aí nós fomos começando o primeiro circo bíblico. A primeira tinha inaugurado umas casinhas populares, essa rua aqui debaixo da comunidade. Aí começou a chegar pessoal lá do interior e algumas pessoas conhecidas da gente. Começou a se unir, né, a fazer esse circo bíblico. Eu lembro que a Rose, filha do falecido Cici, né, que também com a gente começou a fazer esses encontros. E começamos a formar o grupo para poder a gente começar a se encontrar enquanto pessoas de comunidade, né? Até então resumido no circo bíblico. E como aqui a parte alta e na época relampeava, trovejava muito, muito mesmo, né? Fomos escolher o nome do circo bíblico, que a gente já estava se reunindo uma vez por semana e as pessoas se chegando. E decidimos que foi escolhido Santa Bárbara, o nome do circo bíblico, Santa Bárbara. E começamos a nos reunir, e os seminaristas todo final de semana aqui, e aí surgiu a ideia da gente se organizar enquanto comunidade, porque o grupo já estava bastante grande, né? Bastante grande. Eu lembro que foi proposto a gente fazer uma primeira celebração, que até então era culto, que a gente falava, né? Tinha um jornalzinho, né? Que antigamente era um jornalzinho, né? Aí vamos celebrar, mas celebrar onde, padre? Na época. Vamos achar uma árvore aí. E a árvore é uma árvore que tinha aqui embaixo, na esquina ali. Vamos celebrar debaixo da árvore, porque se caso o sol esquentar, todo mundo fica debaixo dessa arvinha para poder... Perto da casa da falecida Dona Santina, ali na esquina ali. E a gente botava uma mesinha ali e... Arrumava direitinho. Nessa época, já estava aqui o padre Sérgio Mariano, estava como diácono ainda. E o padre Sérgio que começou. Vamos fazer uma comunidade aí, precisa fazer uma comunidade. Com a gente ali celebrar. E a gente celebrava ali naquela esquina. E não foi uma nem 2 vezes, não foi várias vezes. Todo domingo, né? Todo domingo a gente tinha uma celebração ali e as pessoas se chegavam,
era sol, era a chuva atrapalhava, mas a gente celebrava Com do guarda-chuva. mesmo jeito, com guarda-chuva. Não tinha preparação de ministro da palavra na época, mas aí a gente, ele mesmo falou assim, celebra vocês. Aí começou o Valdeci celebrar, e foi chegando o Valdeci também, né? Foi juntando pessoas, Aí já juntando foi juntando pessoas. pessoas e fomos começar a celebrar. Ah, não, agora nós precisamos de um local. E agora? Onde arrumar um local? O essencial já estava pronto, que era a Igreja Povo. A Igreja Povo já estava prontinha, prontinha, prontinha. Só que tinha que o grande Oh. desafio de sair do sol, sair do tempo e poder a gente ter um conforto maior. A construção do templo não começou com grandes recursos ou projetos elaborados. Começou com um tijolo, depois outro e outro mais. Eu sou Valdeci Medeiros Casimiro, né? Casado com a Genesi Meireles Casimiro, dá quase uma dupla caipira, Valdeci e Genesi, já há mais de quase 50 anos. Graças a Deus, bem casado, com um casal de filhos, né? Delisandra e Valnei, a qual foi a primeira secretária da comunidade, que é uma muita alegria que traz para a gente. A gente tem uma vida tão longa nessa comunidade, desde o início, né? Nós tivemos alguns obstáculos, mas uma vida maravilhosa. Foi algo muito maravilhoso, as coisas boas superou todas as coisas que vieram depois. Eu não poderia falar do conselho em si, como foi formado o conselho, sem não retroagir um pouquinho. Mas essa comunidade precisa ser repetido várias vezes por quem está ajudando a construir esse documento. Ela precisa ser repetido que ela nasceu de um grupo de círculo bíblico. Isso é algo maravilhoso, talvez até inédito. E nós tivemos na frente como... Na época não existia conselho, não existia pastoral, não tinha. Então, no nosso grupo de círculo bíblico, o grupo que o Valderi coordenava, ele era animador e coordenador. Então foi algo fantástico aquilo ali, e depois aquilo foi desenvolvendo de uma forma tão maravilhosa que não tinha mais como conter. Aquilo ali foi virando uma comunidade automaticamente. O círculo bíblico já é uma comunidade, mas aquilo foi ampliando. E depois que nós já tínhamos criado o conselho e tudo mais, eu também consegui dar início num grupo de círculo bíblico, que veio também depois, posteriormente, contribuir, e muito. E aí a nossa comunidade não tinha como voltar atrás. Nós tivemos reuniões em 3 lugares diferentes aqui para baixo, e daí sentiu com a chegada de Padre Sérgio Mariano, que foi um incentivador muito grande da propagação das comunidades. Ele queria ver as comunidades ampliadas, né? Que multiplicasse as comunidades, e nós estávamos nesse rol. E aí não tinha como segurar, porque o pessoal era maravilhoso, a turma muito boa. E aí idealizou-se a formação do primeiro conselho. Reunimos, fizemos a eleição e elegemos assim o primeiro conselho da comunidade. Nascia aí a comunidade oficializada, a comunidade. Naquela época, Santa Bárbara era a nossa padroeira, e depois, mais tarde, através do conselho, né, nós tornamos comunidade Nossa Senhora de Fátima. É uma alegria até hoje essa homenagem à Nossa Senhora de Fátima, que é algo maravilhoso. E aí o conselho foi formado com um grupo de pessoas maravilhosa. Eu fiquei eleito coordenador, mas todos os membros, todo membro que compôs o conselho, qualquer um deles que fosse o coordenador estaria na mesma situação. Pessoas maravilhosas, nossa, e estão aí até hoje, graças a Deus. Tenho uma alegria muito grande por ter feito parte desde o início, não só daqui, mas comecei em outras comunidades e aqui desde os primeiros passos. E estamos aí até hoje. E uma vez esse conselho eleito, nós não podíamos ficar se reunindo mais, celebrando na beira de rua, em essa ou aquela rua, você entendeu? Não desmerecendo as ruas, que uma celebração maravilhosa na rua, mas nós já daí para frente nós precisávamos ter o nosso local, o nosso templo. E aí surgiu a necessidade, e aí nós começamos a procurar um espaço. E cadê esse espaço? A gente não conseguia achar esse espaço. Daí que surgiu a ideia da gente ir até o município, né, a municipalidade, para ver se a gente conseguia um espaço. E a gente foi muito bem recebido por então prefeito, na época, Hélio Lima, e ele sugeriu esse espaço aqui, e a gente chegou até aqui e gostou.
Daí o que aconteceu? Juntou o nosso conselho, juntamos o conselho, marcamos o encontro com ele e nos recebeu muito bem e falou, olha, vocês vão utilizar o espaço que vocês precisarem lá. A verdade é que nós estamos aqui até hoje, graças a Deus, o nosso templo aqui construído, cumprindo a nossa missão, do jeito que é possível cumprir, e os problemas que surgiu não são nada perto da grande realidade que foi trazer um templo católico aqui para cima. Graças a Deus estamos aqui. Se eu imaginar 32 anos atrás, a gente estava aqui, é muita alegria para a gente, né? Aí eu lembro aí de vez em quando eu lembro de São Paulo, quando ele diz assim, combati o bom combate, só me resta a coroa da vitória. Fica bem emocionado. A gente lutou tanto por isso aqui. Muito mesmo. E agora, estou certo que cumpri a minha missão. Só quero passar essa missão para outras pessoas que já estão passando, estão dando conta do recado, agora com o coordenador jovem, com toda a força, e a gente só resta pedir e ajudar no que for possível, mas a nossa comunidade está andando, graças a Deus. E nós vamos dando a nossa pequena contribuição até onde é possível ir, né? Eu não devo ocupar o lugar dos jovens. Deixa o jovem caminhar. E nós precisamos de juventude e força para que a gente seja cada vez maior. Isso aqui ainda vai ser muito grande, tenho certeza disso. Isso aqui é um ponto para ser um ponto turístico religioso. Porque Nossa Senhora de Fátima é muito grande. Imagina como ela está localizada aqui no alto da cidade. O futuro nosso é muito grande. É só alegria. Eu me sinto realizado, como diz São Paulo. Para mim só me resta a coroa da vitória. Meu nome é Agostinho, eu sou casado com Cleuzeni, sou pai de 2 filhos, Ana Paula e Gustavo. E a nossa caminhada aqui foi uma coisa assim, para mim hoje até um orgulho muito grande estar aqui hoje falando um pouquinho daquilo que eu vivi na comunidade, que foi aonde que eu iniciei de verdade a minha vida de católico. Foi nessa comunidade, porque eu passei por uma outra comunidade, mas foi pouco tempo, passei pela segunda, foi pouco tempo também. E aonde que eu convivi mais com comunidade foi aqui Nossa Senhora de Fátima. E foi, assim, uma coisa muito rápida, que eu tinha alguns sonhos como católico. O primeiro, que era de ser um catequista. E aqui eu consegui. O segundo, que era ser ministro da Eucaristia. Consegui também, fiz uma preparação muito boa. Consegui servir 2 anos, depois parei. Mas a comunidade aqui me ajudou muito, principalmente na fé. Não foi fácil, como você sabe, não é fácil trabalhar numa comunidade, ainda mais uma comunidade humilde como é essa comunidade que eu falo que é minha até hoje. Mas com a fé e com a união de todos aqui, a gente conseguiu, com muita luta, colocar a comunidade até como ela está hoje, entendeu? Não consegui muita coisa, mas acredito que, principalmente na mão de obra, eu ajudei o suficiente para que erguesse a comunidade. Não, como eu te disse, e vou repetir, não foi fácil, não. Foi muito difícil. A construção, quando a gente começou da base, aí foi um pouco dificultoso, porque foi feito no mutirão. Nessa época, o Valderi era o coordenador, a gente não sabia como começar com a compra do material para levantar, encher as colunas, para poder estar levantando. Aí o Valderi teve uma ideia assim de colocar cada uma pessoa que tivesse, não precisava trazer muito. Por exemplo, um milheiro de lajota, ou 100 lajota, ou um saco de cimento, ou 2. Quem pudesse trazer 1 quilo de cimento, uma lajota, aí todo mundo até ria dele, falava assim, como que eu vou chegar aqui só com uma lajota? Ele falou, já está ajudando a nossa construção. Não vai ser fácil não, mas de uma em uma a gente vai conseguir chegar lá. E foi o que aconteceu. E quando estava já as paredes, as colunas prontas, as paredes levantadas, o mais difícil para nós foi a laje. Quando a gente foi bater a laje, o Valderi fez uma análise de quantos sacos de cimento ia gastar, de quanto de brita ia gastar, quanto de areia ia gastar. No final, faltou. E mais engraçado que o Valderi ficou quase doido. Quando estava terminando de bater a laje lá, naquele canto, por cima do altar, onde que é o altar hoje, você pode ir lá em cima e olhar que lá em cima tem um meio fundo. Foi aonde o Valderi correu igual um doido. E ele pediu muito a Deus que não acontecesse. O pior, que começou a arriar tudo, que ficou mal escorado, colocou pouca escora. E o piso,
aqui era muito aterro. Aí começou a descer tudo. Cara, o Valderi ficou doidinho. Mas a fé da gente foi tanto que a gente, mesmo com aquele peso arriando, você pode perguntar para ele. A gente conseguiu escorar ela. Essas são umas das lembranças que eu tenho da nossa dificuldade na comunidade. Então, o que eu tenho para te falar, que eu tenho orgulho dessa comunidade hoje. Porque quem viu, igual eu vi, eu participei desde o momento de estar furando os buracos. Eu participei. E ver hoje uma comunidade como é a Nossa Senhora de Fátima, é uma das maiores comunidades aqui do centro. Para mim é. Daqui da cidade é uma das maiores comunidades, né? Um conforto como cozinha, banheiro, que nada disso aqui a gente tinha na época. Tem água, tem tudo certinho. Então, para mim, hoje é um prazer estar aqui e com muito orgulho que eu venho aqui, para ver que a comunidade está crescendo cada vez mais. Apesar de eu não participar aqui, mas eu torço que ela possa desenvolver cada vez mais, principalmente com a ideia de ter jovem como coordenador. Meu nome é Matheus, sou casado com a Adelina, pai da Stephanie e da Antonella. Atualmente sou coordenador do Conselho da Comunidade, falando sobre dar continuidade, né, a toda essa história. Querendo ou não, um pouco difícil, porque a história toda é muito bonita, né? A gente vê que as pessoas contribuíram muito. É muito mais uma força de vontade de pessoas do que muitas vezes recursos, né? Hoje já talvez seja um pouco diferente, porque muitas pessoas têm muita vontade de continuar esse projeto, de continuar fazendo algo bacana na nossa comunidade, e a gente tenta buscar hoje os recursos para a gente conseguir fazer. Certamente, assim, inspira muito a forma como eles fizeram, até porque as próprias pessoas ainda continuam aqui, né? Então a força de vontade de querer ajudar, de querer fazer algo para essa comunidade não mudou em nada, né? Não se apagou, né? Continua da mesma forma. Então, até para mim, porque muito pouco tempo, né, como coordenador e primeira vez sendo coordenador, a gente se empolga muitas das vezes, né, sonha muito alto, muito grande, mas sempre tentando colocar Deus na frente, que for da vontade dele, certamente a gente vai fazer durante esse tempo aí. Desde quando a gente começou esse projeto do documentário, reacendeu na gente, né, essa chama de querer mostrar para todo mundo, de querer falar, porque realmente é muito bonito, assim, chega a comover todos nós, toda vez que a gente para poder analisar quanto a força de vontade das pessoas, né, de querer fazer, não só o templo, né, porque o templo ele foi construído com a ajuda de muitas pessoas, né, desde a prefeitura, as pessoas que estavam de frente, mas muito mais a vontade de constituir essa comunidade aqui, que é o mais importante no final, né, a comunidade que é constituída de muitas pessoas. Então, sinceramente, está sendo um prazer para mim também, justamente eu como coordenador agora conseguir transmitir um pouco disso aí para as outras pessoas. Então, a dificuldade hoje certamente tem que ser o nosso foco, é cada vez mais ter pessoas aqui com essa mesma vontade, com esse mesmo amor por essa comunidade, porque muito mais do que a força de vontade de querer fazer é o amor, né? É o amor de entender que aqui não é só uma casa do Senhor, aqui muitas vezes é a casa das pessoas também, porque elas passam muito tempo aqui, né? Então, hoje, com certeza, eu consigo entender um pouco mais e saber que não vai ser fácil a gente permanecer, mas a gente está buscando com certeza cada vez mais encher os corações, né, das pessoas com esse amor de servir essa comunidade. De Santa Bárbara a Nossa Senhora de Fátima, a mudança de padroeira marcou um novo capítulo na história da comunidade. Me chamo Rita, né? Sou dessa comunidade já há 32 anos. Sou casada com Jorge Verli,
Tenho 2 filhas, Jéssica e Cálida. Na época relampejava muito, aí a comunidade junto com o padre achou por bem, colocar Santa Bárbara. Só que no município, na época, já tinha Santa Bárbara do Carretão, que funcionava a comunidade Santa Bárbara lá. O que aconteceu? Resolveu trocar. Nisso que resolveu trocar, aí já foi o padre Lorival. Aí resolveu trocar. Aí colocaram Nossa Senhora de Fátima, porque no município não existia Nossa Senhora de Fátima, a qual pertence até hoje à comunidade, Nossa Senhora de Fátima. A minha trajetória aqui dentro da comunidade foi sempre ajudar, trabalhar. Eu tinha as crianças pequenas, eu trabalhava, sempre trabalhei fora, mesmo com as crianças pequenas, eu sempre trabalhei fora. Meus tempinhos que eu tinha, eu ajudava aqui. Sempre procurei ajudar, de uma forma ou de outra. Às vezes nem era assim aquela, vamos botar assim, nem era talvez 1 hora de ajuda, de serviço. Mas depois, a partir do momento que foi fundada a comunidade Nossa Senhora de Fátima, eu sempre trabalhei aqui, fazendo uma coisa, fazendo outra. Participei da pastoral da criança, fui coordenadora 4 vezes. Aí, no final das contas, aí eu já não participei mais. Por quê? Porque eu falei, gente, tem que deixar também para os outros também. Sou eu, então é muito bom. Gosto muito de participar, o pouco que eu posso fazer, eu procuro fazer e não meço esforço para fazer, mas é muito bom. Eu gosto, entendeu? Faço com prazer. O pouquinho que eu faço com prazer. Hoje eu estou como catequista. Nunca pensei. Gostei muito, sempre gostei muito da pastoral da criança. Sempre gostei muito de lidar com criança, entendeu? Sempre gostei. Hoje tem criança e eu gosto de estar no meio. Um dia me despertou, entendeu? Que era para mim estar como catequista, e eu hoje aqui estou como catequista. É muito bom, muito bom. Gosto muito mesmo de ver as crianças, o carinho das crianças. Sou privilegiada por trabalhar na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Eu sou a Josina, filha de Zenina, e sou casada com o João Batista, já vai fazer 45 anos. E tenho 2 filhas, a Joelma e a Josiane. Sempre foram envolvidas nas coisas de Deus, ensinei elas sempre a estar juntas comigo. E as minhas filhas foram as participantes muito de tudo da igreja, sabe? Aí quando eu olhei para ali, quando eu entrei lá, olhei para ali, lembrei, né, que o mês de maio, o mês da coroação, e as minhas filhas, tudo as minhas filhas estavam envolvidas. Então, do início dessa comunidade, foi assim, coisas de Deus mesmo, de Deus. A gente saía daqui para ir lá para a paróquia. O padre Sérgio chegou aqui na comunidade e falou: a gente vai ver ali um lote que está para a gente ver se dá para a gente construir uma igreja, para a gente se reunir e ir ali. Mas aí vinha o vento, que aqui em cima é alto, venta muito. Foi a história de Santa Bárbara. Aí falaram: qual o nome que a gente vai dar para a comunidade? Aí uns falou: uai, mais certo é Santa Bárbara. Olha aí, olha o vento. Que nos livra das tempestades. E ali surgiu a Santa Bárbara. A gente se reunia muito, inclusive a minha casa era o ponto de reunião do conselho da igreja. Lá que nós éramos tesoureiros, fomos tesoureiros desde a fundação da comunidade. Depois da igreja pronta, Valdeci, né, Valderi, falou assim: a gente vai permanecer com a padroeira Nossa Santa Bárbara. E a gente ficou bastante tempo aqui, sabe, à noite, pensando, bastante horas, pensando. E aí nós fizemos, ô Valderi, acho que é melhor fazer um sorteio. Aí fomos fazer o sorteio. Aí eu falei: Nossa Senhora de Fátima não tem por aqui. E Nossa Senhora de Fátima seria bem interessante, né? Antes de fazer o sorteio, a gente foi conversando e teve vários nomes, Nossa Senhora de Fátima, e falou: então ganhou, então é essa que vai ficar. E é ela que ficou. E uma coisa que ficou marcado muito na minha vida era a união.
a gente era unido para tudo. Então tudo foi assim tudo aqui é feito com muito carinho, com muito amor, entendeu? E eu sei que nós, né, como eu estou diante de uma imagem, eu sei que ela não pode fazer nada por mim, por você, mas a minha fé em Deus reflete, né? Porque eu aprendi como a gente não adora, a gente sabe que é uma imagem e que a gente tem que ter respeito, a gente não pode criticar. É algo feito pela mão do homem, mas nós conhecemos a Deus por quê? Pela nossa fé. Nós não vemos Ele, sabemos como que Ele é, mas sabe que Ele deixou pra gente esse ensinamento que a gente tem que ter fé e respeito. E aqui eu aprendi muito, minhas filhas aprenderam muito, conforme eu já falei. E aí essa é a história da nossa comunidade. E isso fica gravado na minha vida. E eu aprendi muito mesmo, a conviver com as pessoas, a lidar com as coisas de Deus. E hoje eu sou de outra denominação, e uma coisa de vez em quando eu falo. Eu aprendi algo lá na comunidade que eu aqui ainda não vi. Entendeu? Eu aqui ainda não vi. Então, eu falo lá com eles. Eu aprendi algo lá na minha comunidade que aqui ainda eu não vi. E eu trouxe junto comigo. E eu faço a diferença. E essa comunidade aqui, elas têm sido mãe para muita gente. Para muita gente. E eu creio que vai ser mais, vai fazer mais. Eu sou Roseni, sou casada com o Irmindo. Somos casados há 27 anos. Temos uma filha chamada Nicole, com 23 anos. No dia 13 de dezembro de 1997, eu vim para o Alto Niterói, morar aqui e participar da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Um dos momentos mais marcantes na trajetória da nossa comunidade foi a chegada da imagem de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal, num processo de transição de padroeiro. O que lembro dessa época é que foi um momento de muita emoção, de muita gratidão, de muita felicidade, até porque estávamos todos apreensivos com essa transição. Nossa Senhora veio como um presente, direto do céu para nós. E já posso deixar como testemunho que na história da nossa comunidade houve um divisor de águas, de Santa Bárbara para Nossa Senhora de Fátima. E Nossa Senhora de Fátima, sendo mãe, tem dado muitas graças a todos os fiéis dessa comunidade. Nós somos muito gratos porque Deus mandou a Virgem Maria direto do céu para presentear a nossa comunidade. Padre Lorival, como eu te falei, ele era muito zeloso com essas questões litúrgicas, em tudo. Toalhas tinha que ser impecável, até as vestes dos leitores sempre muito passadas, né? Ele era muito zeloso com essas questões litúrgicas. E ele mesmo, né, propôs trazer essa imagem direto de Portugal. Até porque eu penso que é uma referência muito forte para a comunidade Nossa Senhora de Fátima ter uma imagem de onde Nossa Senhora apareceu e manifestou a sua presença. Então, quando eu falo, me arrepia, porque eu sou apaixonada. Não é porque ela veio de lá, mas eu vejo, sabe, assim, algo muito especial, né? Justamente acredito por pensar que nós temos na nossa comunidade a imagem real, né, da nossa comunidade que veio do país aonde Nossa Senhora de Fátima teve as suas aparições. Isso também é muito forte para a comunidade, né? Então, tanto é que, igual eu te falei, os detalhes dessa imagem são muito bonitos, né? A gente percebe aqui o olho dela, principalmente, ele é muito vivo, né? Não desmerecendo as outras, mas ela é uma imagem muito especial. E é linda, né?
Eu lembro nitidamente ele falando que a imagem da nossa padroeira viria de Portugal, entendeu? E tanto é que isso causou uma expectativa muito grande no dia da chegada dela, entendeu? E assim, eu acho que isso traz também, sabe, esse contexto do quanto representa para a gente saber que nós hoje temos aqui uma réplica, né, de uma imagem Nossa Senhora de Fátima que veio do local, do país em que Nossa Senhora manifestou as suas aparições. Isso é gratificante, cara. Por isso que eu te falo que a transição da padroeira, no meu ponto de vista, foi um presente do céu, não desmerecendo Santa Bárbara, mas foi um presente para a nossa comunidade. Meu nome é Maria, tenho 3 filhos, Márcia, Luiz e Pedro. Fui casada com Antônio, 45 anos. E ele, como ministro de Eucaristia, não tinha Eucaristia aqui ainda, porque não tinha a Capela Santíssima no Sacrário. Ele ia todos os domingos lá embaixo na paróquia buscar Jesus Eucarístico. Era sol, era chuva, e era uma coisa que ele fazia com muito amor. Nossa, ele fazia com muito amor. Eu nunca vi ele um dia se reclamar da missão dele, né? Com os irmãos, que ele levar a Eucaristia, visita aos irmãos e trazer a Eucaristia para a comunidade. Era ele, depois foi nós dois, sempre nós dois juntos, né? E nós fazíamos esse papel junto. Tinha vezes que, às vezes, ele vinha mais cedo, não estava a comunidade, não tinha ninguém na comunidade. Ele trazia Jesus Eucarístico, nós botávamos lá em casa a vela, tudo como manda, né? A gente fazer com a Eucaristia. E fazia com muito respeito, porque ele tinha um respeito, um carinho muito grande para Jesus Eucarístico. Sempre foi assim, entendeu? Foi até ainda quando ele já não pôde mais, com Jesus Eucarístico. E ele ainda ficou apaixonado porque não podia prosseguir, porque se deixasse ele ficava o resto da vida. Nossos filhos sempre eles foram companheiros, amigos e ajudaram muito, com muito respeito também que eles tinham para Jesus Eucarístico quando chegava lá em casa. Sempre foram parceiros nossos, todos 3. Eu creio, né, que mais importante não é eu falar, é que as pessoas sentiram e que as pessoas viveram o que ele fez. Isso aí que é mais importante, entendeu? Meu nome é Rosiane Narlin Dias Soares, eu tenho 51 anos, sou casada com o Leandro, todo mundo conhece como Kiko. Eu tenho 26 anos de casada, tenho uma filha, Maria Luísa, que vai fazer 21 anos agora. O que me traz aqui a história, né, que me faz voltar a essa comunidade, é a história do meu pai, né, do senhor Cici, né? Meu pai é Alci Guarino Dias. E é uma história muito bonita. O meu pai veio na frente, né? O meu pai iniciou um dos primeiros buracos para fazer a coluna da igreja, da comunidade, né? Da igreja Nossa Senhora de Fátima, foi meu pai que fez. Meu pai sempre muito feliz, muito alegre, gostava de participar das coisas, de ajudar todo mundo. E tinha o Valderi que chamava, vão lá, compadre Cici. Meu pai vinha com a maior alegria. E o meu pai veio, junto vinha tio Antônio, outras pessoas que ajudaram muito aqui na comunidade. Então, meu pai veio, fez os primeiros buracos, né? Fez o alicerce. E a partir daí, nós também viemos. Eu vim, meus irmãos participaram um pouco, mas participaram. Eu vim logo após, começou a construir a igreja, eu participei da construção da igreja, junto com meu pai, junto com as pessoas que estavam aqui. Eu participei bastante tempo na tesouraria, né, aqui da comunidade. Tudo assim, falar do meu pai é muito fácil, principalmente da história do meu pai na caminhada aqui da igreja, que ele ajudou a construir. A gente morava aqui perto, meu pai descobriu uma doença do coração, a gente morando aqui,
Eu me lembro do meu pai aqui, vindo nas missas, né? Uma das missas que ele veio foi uma missa no período da quaresma, que ele veio, ele trouxe um jarro com água para o padre benzer, para ele passar aquele período. E é uma história muito bonita. Eu me lembro do meu pai aqui, nessa comunidade onde ele ajudou a fundar, participando até os últimos momentos da vida dele. E a história do meu pai com a comunidade ela é tão bonita. O meu pai ficou doente em janeiro. Em maio, meu pai ia fazer uma cirurgia e seria próximo da festa da comunidade, foi adiada. Ele participou da festa da comunidade, né, dia 13, né, a festa, dia de Nossa Senhora de Fátima, no dia, se eu não me engano, dia 15, dia 16, meu pai foi internado, fez cirurgia, dia 19 de maio, num sábado, 4 horas da tarde, ele faleceu. Então, tudo assim, tudo dentro, né, do mês de Maria, de Nossa Senhora de Fátima. Então, aqui ele começou a construir a comunidade, deixou o legado dele, e nessa comunidade, no mês de Nossa Senhora de Fátima, ele faleceu. Então, uma história muito bonita, né? E uma história que a gente leva, que a gente guarda, que a gente carrega e que a gente conta com muita propriedade e com muita saudade. Porque o meu pai, a gente olha para essas paredes, olha para essas colunas e fala assim, meu pai ajudou a construir, meu pai ajudou a levantar, né, essa igreja, ajudou a construir essa comunidade. Então, isso é muito bonito, nos conforta e nos faz seguir, né, no caminho com Maria, né, nos faz seguir no caminho da igreja. E é uma história muito bonita que a gente lembra com muito carinho, tá? E eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionada quando me fizeram o convite, eu me senti assim, quando eu vi que eu li a carta, eu chorei, eu me emocionei, porque eu achei gratificante, eu achei bonito em poder contar para quem não conhece, quem não conheceu meu pai, saber que aqui tem uma gotinha de suor dele, o que ele ajudou a construir aqui na comunidade. Logo que eu casei, eu comecei a participar aqui. E a gente recebia o dízimo ali, era chão, terra batida, né? Era aqui. Aí ficava um banquinho de madeira e eles recebiam o dízimo ali na frente. Aí depois que eu casei, Valderi e Lurdinha sempre foram muito presentes na nossa vida. Valderi e Lurdinha preparou a gente para o casamento e tem coisas que, né, eles participaram daqui, mas assim, tem coisas que a gente guarda até hoje, o que eles falaram na nossa preparação de noivos. Então, aí, vão para a igreja, eu ajudo vocês, vão pegar. E a gente ficou muito tempo na tesouraria, na coordenação do dízimo, entendeu? E era aqui assim, ali era um banquinho de madeira, e o pessoal terminava, ia devolver o dízimo, era ali, e o pessoal ia, devolvia, a gente anotava o nome de todo mundo. Então, eu participei aqui desde lá de trás, desde o começo. Aqui depois, o Kiko, a gente ficou participando. Esses pisos que estão aqui, nós pedimos esse piso. Eu fui numa empresa pedir, e Kiko foi para conseguir o caminhão, a gente ia. A torre aqui da igreja foi meu marido e o Dil que fizeram. Foi construída bem depois e eles fizeram sem noção nenhuma de nada da vida. Eles subiram aí e foram fazendo. Entendeu? Então, tipo assim, eu tenho uma ligação muito forte com a comunidade. Passam pela mão da gente, né? Vem lá de baixo. E hoje eu pensando lá em casa, eu pensando assim, gente, o que eu vou falar, né? Mas aí eu acho que as coisas acontecem quando você vive uma história, tudo tão natural, que ela brota, que ela surge. Aí eu pensando, falei assim, às vezes não é o que meu pai fez, o alicerce aqui, o primeiro buraco, os primeiros buracos, o suor dele. Às vezes não é esse alicerce de concreto que fica, né? Às vezes é o alicerce aqui dentro, do coração, do sentimento, né? Saber que meu pai ajudou a fazer, que ajudou a construir. Aí hoje fica um sentimento, né? De agradecimento, de gratidão. E é muito bonito isso. Meu nome é Marcelo. Por mais que eu esteja muito tempo, né, não participando aqui, todo lugar que eu vou e me perguntam, sempre sou da comunidade Nossa Senhora de Fátima de Atílio Vivaco. Eu nunca deixei mesmo quando eu estava em Cachoeiro, na renovação, você tinha comunidade? Não, sou da comunidade nossa, mesmo não estando aqui, mas sempre me senti daqui. Então, eu sou Marcelo e sou da comunidade Nossa Senhora de Fátima também. A minha história, assim, eu mudei aqui para o bairro de Niterói, foi em 97.
vim participar, comecei, aí formou logo um grupo de jovem legal. Aí foi começando, indo, e até que o Marcelo, que a gente chama Marcelo Violeiro, estava aqui, aí a gente começou a participar, comecei tocando tantão, acho que tem até hoje ele aí, a gente saía nas ruas assim para poder, na casa da pessoa, ia tocando tantão, pendurava o tantão nas costas, a gente ia e foi começando. Aí depois passei para panderola, aí não sei, um certo dia eu lembro como fosse hoje, você peguei o microfone, estava sentado ali na ponta do altar ali, comecei de brincadeira. Aí começaram a me colocar para cantar as coisas, me colocar para cantar as coisas. E assim, eu descobri que eu fazia alguma coisa mais ou menos, entendeu? Então foi assim, assim, na época a gente saía bastante e era muito bom, cara. Os meninos, aí logo depois os meninos, Johnny e Matheus, começaram pequeno a aprender, começaram aqui também, tinha a Roseni, tinha a Rosilene, eu tinha minha irmã também na época, tinha bastante gente, era legal, cara, era legal. Então eu fico saudoso dessa época, eu fico saudoso e sempre estou lembrando. Tem vezes que eu dou uma olhadinha no Facebook da comunidade, colhendo as fotos bem antigas, onde a gente ia, da comunidade que a gente ia, era bem legal. Nossa Senhora de Fátima sempre foi muito privilegiada das pessoas que... Tudo. Mas eu que já andei bastante, é muito difícil, cara. Você vê paróquias enormes, não tem ninguém. Comunidades grandes, não é paróquia, mas comunidade grande, não tem ninguém. E aqui, graças a Deus, cara, sempre teve muito talento para poder servir aqui na comunidade. Assim, eu estava falando que é bem incrível, que um vai saindo, outro vai chegando, vai e volta, e sempre tem gente para poder fazer, o pessoal não desanima e o pessoal gosta. Na época a gente saía bastante e era legal, cara, era legal. A gente esperava dar o fim de semana, tinha algum convite, a gente ficava alvoroçado, nós vamos tal lugar, nós vamos tal lugar. E a gente gostava. E, pelo menos da minha parte, a minha vida era aquilo ali. E uma coisa que me marcou também na época, eu tinha começado a cantar. Infelizmente, eu perdi minha mãe. Eu acho que o apoio que essa comunidade me deu, assim, eu vou agradecer pela minha vida toda, cara, porque o apoio que cada um veio e falou comigo, com a minha irmã, deram apoio pra gente, não deixou a gente, sempre tava, vamos, não vamos desanimar, assim, é uma coisa que eu não esqueço, o apoio que a comunidade, na época que minha mãe faleceu, o apoio que a comunidade me deu fazendo parte da música, como a comunidade apoiou a gente, assim eu fico muito agradecido, cara, eu não vou esquecer jamais. Não, eu só fico agradecido, porque por mais que eu esteja longe, a comunidade que eu amo e que eu tenho, que dá aquele calorzinho no coração, é aqui. Não que as outras, mas a gente sente um calorzinho no coração diferente com aqui. Então, eu fico feliz de ter participado, agradeço vocês terem lembrado de mim. E é isso aí. A minha história de vida, com certeza, tem muita influência dos meus pais. Não só a minha vida pessoal, mas a vida de comunidade também. Eu brinco muitas vezes que eu acho que minha mãe me pariu aqui dentro da igreja, porque tudo que eu lembro da minha vida, as lembranças que eu tinha na minha vida como criança, assim, com certeza foram na comunidade. Até porque meu pai, né, Valderi e Lurdinha, né, eles dedicaram praticamente 100% da vida deles à comunidade, à igreja. Seja como meu pai como coordenador, ou como ministro da palavra, minha mãe também já foi ministro da palavra, ou nos retiros de encontro de família, né, que eles também eram participantes na pastoral da família, já chegou a ser coordenador da pastoral da família. Então, os meus finais de semana, durante às vezes a semana, e os passeios, às vezes quando a gente saía de casa, né, nos retiros que tinha, a minha história, com certeza, as lembranças que eu tinha de criança sempre foi dentro da igreja. E nunca foi uma coisa forçada, até porque tudo que a gente viveu naquela época, eu acho que até as pessoas viviam muito mais isso do que hoje, elas viviam com muito mais amor, assim. Elas se doavam de uma forma como se ela não estava se esforçando, ela estava doando a vida dela para Deus, e mesmo que passasse o final de semana, e era de noite, era reunião, então eu nunca enxerguei isso lá na minha casa também, nunca foi um peso. Nunca foi assim, você é obrigada a ir na igreja. Não deixe de ir. Minha mãe, óbvio que ela, né, fazia de tudo para que a gente estivesse dentro da igreja. Mas com certeza o exemplo deles, né?
A gente nunca foi obrigado, puxado pela orelha aqui para vir para dentro da igreja, porque a gente sentia prazer sempre de vir aqui. Então isso ficou muito forte dentro da gente, porque eu nunca enxerguei a igreja, nem principalmente a nossa comunidade. Por isso que eu falo que a nossa comunidade ela é muito especial. Porque eu nunca enxerguei o serviço para a igreja como um fardo. Nunca tive, parece que já era uma coisa que foi colocada na gente, em mim, eu falo porque eu tenho os meus irmãos também. Meu pai, com certeza, dentro da nossa comunidade, para as pessoas, foi um grande exemplo. E na minha casa também não foi diferente, né? Então, certamente, hoje eu aprendi muito com ele ser humilde, sabe? Se doar mesmo, não querer se aparecer demais, querer ser maior do que o outro, ou fazer alguma coisa para justamente querer aparecer, porque ele sempre foi o contrário. Ele fazia muita coisa, assim, se doava muito, trabalhava muito, em todo sentido, seja, né, para sustentar a família dentro de casa, ou para poder ajudar a manter viva essa comunidade. Mas ele sempre é o cara que... E quando eu falo do meu pai assim, por ser justamente um exemplo muito grande, assim como é minha mãe também, mas é justamente porque a forma como ele é hoje como pessoa, hoje como servidor da comunidade, ele é da mesma forma há mais de 30 anos. E hoje, toda vez quando eu estou servindo aqui, quando a gente está na frente, eu olho para trás e ele sempre está lá. Sempre atrás, sempre no fundo, nunca querendo se aparecer, né? Mas, com certeza, ele apareceu muito pra gente como servidor, né? Como pessoa que trabalhou, que serviu muito essa comunidade. A minha mãe, assim, sempre deu muita liberdade da gente fazer as coisas, porque nunca foi uma pessoa igual o pessoal da roça fala do garruchão, né? Nunca foi do garruchão. Eu lembro quando a gente começou a tocar na igreja, surgiu o propósito para a gente poder trabalhar como música, né? Fora daqui também, né? Músicas seculares, música do mundo aí. E minha mãe naquela época até fiquei meio impressionado com ela, mas ela deixou. Ela deixou, só que ela falou, você pode tocar, mas domingo você vai estar na igreja. Era um acordo entre eu e ela. Foi durante alguns anos, acho que foi sei lá, uns 6, 7 anos da minha vida ali, que eu tocava em banda, às vezes tinha sexta, sábado, às vezes quinta-feira. Chegava em casa às 3, 4 horas da manhã, com meu pai já me olhando assim, o que você está fazendo da vida? Mas aí dali eu colocava a roupa e vinha para a igreja para poder tocar. E às vezes mesmo cansado, nunca foi... Porque a minha obrigação era meu compromisso com ela. Mas a partir do momento que eu cumpri aquele compromisso, aquilo daí me satisfaz, sabe? Eu sentia satisfação. Não era como se eu fosse um fardo, algo pesado, não. E chegou um momento que já não tinha mais satisfação em estar servindo ao mundo, em estar tocando, porque quando você começa a deparar com uma realidade que é diferente da que você foi criado, você começa a se questionar e já não começa a se sentir muito bem. E justamente esse fato de manter esse compromisso na comunidade que fez com que eu não me afastasse, mas muito mais que não se afastar, em querer sempre servir. Então a minha satisfação de estar aqui hoje servindo é muito grande, porque justamente essa chama nunca, sabe, nunca apagou, sempre esteve ali presente, mesmo no momento em que eu ia para tocar num show e estava aqui depois no domingo, a satisfação era a mesma, sabe? Só que aqui dentro da igreja, servindo as pessoas, servindo a Deus, é completamente diferente, é um sentimento completamente diferente, porque você tem certeza que não está fazendo nada de errado, sabe? Você se sente muito completo. Hoje, o que a gente tenta passar e continuar é essa mesma trajetória, esse mesmo exemplo também para as minhas filhas, né? E para minha esposa, porque se ela também não está do meu lado, a gente, né, muitas vezes não vai conseguir alcançar aquilo dali. A gente viveu todas as fases da nossa vida, eu falo também por mim, muito ligado aqui. Quando eu nasci, já ter essa comunidade, e apesar de muito recente, né, minha mãe fala que eu estava ainda no ventre dela ainda, né, quando tudo começou a acontecer, e as lembranças que eu tinha de infância de estar aqui dentro, e as lembranças que eu tinha, né,
nessa fase de pré-adolescência, de poder ter saído por um caminho relativamente errado, mas mantive firme aqui até quando veio a primeira filha, né? Então a gente viveu todas as fases, mesmo aquelas que eram difíceis, né, pra gente poder lidar. A Adelina, na época que a gente se conheceu, ela era uma pessoa que era católica, mas ainda não tinha um caminho, né? Ainda não tinha uma caminhada assim como a gente tinha, então era um pouco diferente a forma da gente pensar. E a gente já tinha 2 anos juntos já quando veio a Stephanie, né? E é justamente naquela época que eu estava aqui. Eu estava aqui. Eu estava trabalhando, eu estava servindo a Deus, só que gerou, né, um desconforto, né? Por ser jovem, ainda tinha 18 anos de idade ainda naquela época. E muitas vezes as pessoas que estão em volta, elas não entendem, né? A forma como as coisas acontecem. Na verdade, acho que nem a gente entende, porque Deus fez, né? Deus fez esse caminho pra gente. Eu lembro que na época até foi um pouco difícil para mim estar aqui dentro. Não como achar que eu tinha errado. Era de o como aquilo dali iria me fazer mal ou fazer com que as pessoas, né, fizesse mal a gente ali, porque justamente elas não entendiam, né, tudo estava acontecendo, nem a gente entendia o que estava acontecendo. Então a gente viveu essa fase de estar aqui servindo a Deus. Durante um tempo eu me afastei, mas depois voltei. Voltei com ela, e já não era só mais ela, né? Era um neném no colo para ser batizado. A Adelina, ela se aproximou cada vez mais dessa comunidade. A Stephanie foi batizada nessa comunidade. E ali começou uma nova trajetória na nossa vida, que era como a minha família, né? Como nós, né? Nós três ali. E com o tempo a gente foi cada vez mais estando dentro, trabalhando, se apegando cada vez mais à Nossa Senhora, se apegando a essas pessoas, se apegando a essa comunidade e trazendo a Stephanie, que também foi crescendo, né? Depois veio a Antonella, né, agora mais recente. A maioria das pessoas que estão aqui dentro hoje, que estão servindo a Deus, são as mesmas pessoas que também me viram pequeno, né? Então elas também viveram todas essas fases que a gente viveu. E a comunidade é uma comunidade que ela realmente ela participa, né, da vida das pessoas. Então todas as dificuldades que a gente passou na vida com a Stephanie, né? Deus colocou essa missão pra gente na nossa vida de cuidar dela, né? Cuidar do tratamento que ela precisa fazer. Todas as vezes a gente sabia que a gente precisava rezar cada vez mais, seja eu da minha casa e ela no hospital. E isso aqui a gente aprendeu aqui dentro. E eu me lembro que no hospital lá de Vila Velha, quando ela estava internada, e Stephanie tinha 3, 4 anos de idade. Sabia muito pouco, mas o pouco que ela sabia de Deus, de igreja, né, era a gente que tentava passar para ela. E eu me lembro que uma vez, quando a gente chegou lá, ela pegou na minha mão, a gente foi no final do corredor, e ela me chamou para poder rezar. E tinha justamente uma Nossa Senhora. Mas a nossa alegria maior, com certeza, ver hoje ela servindo também, né, no altar. E, de novo, é até interessante a gente refletir sobre isso, porque ela não foi obrigada. Eu não fui eu que cheguei lá, a Adelina chegou para ela e falou assim, vai fazer, você vai ser, né, coroinha. Ela ficou sabendo, né, pelas redes sociais, enfim, as pessoas chamando ela também, e ela chegou pra gente e falou assim, eu quero ser. E ela fez, né, todo o preparo, e hoje está servindo. Então, novamente, a história se repete, né? O exemplo que a gente aprendeu com os meus pais, o exemplo que hoje a gente tenta passar para elas, e a nossa, com certeza, a nossa recompensa, de novo, né? Assim como eu falei do meu pai, é saber que novas pessoas estão chegando, que outros jovens, que outros adolescentes, que outras crianças, né? A nossa comunidade é muito agraciada, que tem muitos coroinhas, né? Uma quantidade muito boa. E isso só reflete, de novo, o exemplo dessas pessoas que estão aqui de frente, o exemplo dessas pessoas que estão aqui se doando, não estão obrigando seus filhos, né? Eles estão vindo por amor,
que é onde a gente fica com aquele sentimento de que essa história não vai acabar. Com certeza não vai acabar. Dependendo da gente, a gente vai fazer o nosso papel sempre. Mas o mais importante é saber que essas crianças que estão chegando aqui, esses filhos, né, essas pessoas que estão servindo a nossa comunidade, vão continuar a nossa história. Não é só a história da nossa comunidade, né? É a história da vida também de todas essas pessoas. Uma comunidade não se mede apenas por suas paredes, mas pelos frutos que produz. Então, eu me chamo Neia, eu sou pertencente à comunidade Nossa Senhora de Fátima, né? Atualmente eu sou catequista e sou ministra da Eucaristia. E eu sou casada, né? Meu esposo se chama Joel, tenho um filho, né, que se chama Davi, e todos nós somos pertencentes a essa comunidade. O Joel também é ministro da Eucaristia, e o Davi, hoje ele é coroinha, ele está com 12 anos. Então, eu cheguei na comunidade aos 9 anos de idade, né? Literalmente eu faço parte desses 32 anos de história, né? E é um privilégio, uma honra para mim fazer parte. Essa comunidade tem muitas histórias, né? Assim como tantos outros, poderia estar aqui no meu lugar contando. Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui e poder estar relatando isso. E aqui eu conheci Nossa Senhora, e foi através da minha mãe, né, que é uma pessoa de muita fé, não deixava a gente dormir até mais tarde, não deixava, tinha que vir para a igreja, e muitas vezes a gente não queria vir, mas tinha que vir, mas aí eu, através da fé dela, eu passei a ter essa fé também, né, com ela. Meu pai nunca foi de frequentar a comunidade, mas ela sempre trazia, eu e meus irmãos. E nós somos filhos mesmo daqui. Cheguei aqui, né, com 9 anos e passei a minha história toda aqui. Hoje eu tô com 41 anos, olha quanto tempo que eu tô aqui, né? Tem exatamente 32 anos, né, que eu faço parte dessa comunidade maravilhosa. E aqui eu passei, né, pelos todos os meus sacramentos e tive a oportunidade também de receber o sacramento do matrimônio aqui na comunidade, né? Meu filho foi batizado aqui também, e aqui também, né, através da comunidade e dos irmãos aqui na comunidade, eu passei por um momento muito difícil na minha vida, que foi há 2 anos atrás, né, com a perda do meu pai. E esse luto que eu vivi, eu só superei mesmo por causa da comunidade, que foi um suporte muito grande para mim, né, para minha família. Em momento nenhum eles, né, as pessoas daqui nos abandonou. E isso eu falo com muito orgulho mesmo. É muito bom a gente fazer parte, pertencer, né, ter raiz. Porque se eu não tivesse essa raiz, essa fé, né, que foi construída lá atrás, né, aos meus 9 anos, talvez hoje eu estaria doente, talvez eu estaria dentro de um quarto, né, escuro, e graças a Deus a comunidade me deu esse suporte até hoje, né, e a gente vai vivendo um dia de cada vez. E nessa trajetória minha de comunidade, né, eu fiz parte do grupo de jovens, de onde surgiu a ideia de um projeto, né, que o projeto se chama Reciclar para o Futuro. Desse grupo de jovem nasceu essa ideia de reciclar, né, pensando no planeta, nas gerações futuras. A gente viu a necessidade de fazer alguma coisa. E aí surgiu essa ideia dentro do grupo de jovens. Foi mais ou menos no ano de 2010. No ano de 2013 para 2014, esse projeto, que já
a comunidade, né, fazia parte, todas abraçaram, as pessoas da comunidade todas abraçaram esse projeto com a gente, trazia o seu lixo reciclável aqui. A gente tinha um espaço pequeno aqui na comunidade para armazenar esses recicláveis, e aí a gente fazia a separação. E tinha uma empresa de Cachoeiro que vinha aqui para poder coletar esses recicláveis. Então, depois, o nosso projeto foi criando tamanho e proporção que a comunidade já não suportou mais, não tinha espaço para manter esse projeto. E aí, né, com a parceria com o município, a gente acabou juntando, né, o útil ao agradável, que o município teve a iniciativa também de abraçar essa ideia da comunidade, né, uma comunidade católica, que surgiu esse lindo projeto, que hoje pertencente ao município, né, virou uma associação de onde hoje muitas famílias tiram seu sustento. E também a gente tem atualmente na comunidade hoje, que faz parte da comunidade, o projeto da Água Limpa, que também surgiu numa catequese de crisma, com os crismandos, a iniciativa e a ideia, pensando no futuro, né, de estar fazendo a reciclagem do óleo. Esse óleo de cozinha que a gente joga no nosso ralo, né, desperdiça de qualquer jeito, né? E aí eles, com essa ideia, pensando no futuro, no planeta, né, no meio ambiente, na casa comum, surgiu essa ideia do projeto da Água Limpa, aonde eles né, a comunidade traz o óleo, a gente traz o nosso óleo e aqui a gente produz o sabão. E aí é um projeto maravilhoso também, que está dando muito certo e a comunidade tem apoiado também. Raiz. A gente tem que ter raiz. É bom a gente ter a família, quando, né, a família apoia, né, se torna isso, né? Se torna isso que a gente tem. Olá, eu sou o diácono Genaldo, aqui da paróquia Santo Antônio de Pádua, de Atiliviváqua. Eu tenho 8 anos de ordenado quanto diácono permanente da igreja. Eu sou casado com a Márcia há 29 anos, temos 2 filhas e eu sou fruto da comunidade Nossa Senhora de Fátima. A minha história com a comunidade Nossa Senhora de Fátima começou em 1994, quando eu comecei a namorar minha esposa, a Márcia, e comecei a frequentar aqui a comunidade, que é onde ela e a família dela participavam. Em 1995 nós casamos, moramos algum tempo na roça, e em 1996 nós mudamos definitivamente para a comunidade. E aí eu já tinha um histórico de participação na comunidade, de envolvimento na minha comunidade de origem, e aqui eu dei continuidade, participando como ministro da palavra e também depois, por 2 mandatos, fui coordenador do Conselho Pastoral. Algumas coisas que me marcaram muito nessa comunidade, uma delas é o envolvimento das pessoas. A comunidade Nossa Senhora de Fátima, ela sempre foi pioneira em algumas coisas dentro da nossa paróquia. Então a comunidade fazia muitas encenações, muitos teatros, no Dia das Mães, no Dia dos Pais. Então sempre tinha alguma coisa nova. Então a comunidade nunca teve medo de se aventurar em criar coisas novas. Então isso foi uma coisa muito marcante que me marcou muito. E as pessoas também que viveram naquela época. Outra coisa marcante é a participação da juventude. Essa comunidade sempre foi protagonista também com os jovens. Nós tínhamos, por exemplo, a ensinação da Via Sacra paroquial, em que a maioria que participava era aqui da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Nós temos o projeto da reciclagem também, que começou aqui na comunidade. Então a comunidade ela sempre foi protagonista na paróquia e nunca teve medo de criar coisas novas para a evangelização. Então são algumas coisas que me marcaram. E nessa comunidade eu também fui amadurecendo a minha vocação diaconal. Por quê? A comunidade é um celeiro de vocações. Então toda vocação ela nasce dentro de uma comunidade. E o meu amadurecimento vocacional aconteceu dentro dessa comunidade, convivendo com as pessoas, convivendo com a comunidade, desenvolvendo aqui o trabalho pastoral. Então toda a vocação ela nasce e essa comunidade é um celeiro de vocações. Então eu digo para vocês que eu, quanto diácono, eu sou um fruto dessa comunidade.
E a vocação, ela não é da pessoa. A vocação é sempre comunitária. Quando a comunidade gera um vocacionado para um ministério ordenado, não é uma vocação da pessoa, mas da própria comunidade. É a comunidade gerando um fruto. Se hoje eu presto um serviço à nossa paróquia, ou até a diocese ou fora dela, é fruto dessa comunidade. Lá eu estou representando toda a comunidade que está a serviço da igreja. E aí eu me sinto feliz por causa disso. Então eu não estou representando a mim, mas a minha comunidade, a comunidade que me ajudou, que fez eu crescer e que me gerou. Essa comunidade também é um celeiro de outras vocações. As vocações familiares, a vocação do matrimônio, também uma vocação. E quantos aqui, jovens que participaram hoje, já estão com suas famílias formadas. Hoje eu tenho a alegria de ver que os jovens que estão aqui são frutos dos jovens que estavam aqui lá atrás. Então a gente percebe que a história vai continuando. Então é uma alegria muito, muito grande eu ter me desenvolvido aqui, eu ter participado aqui de tudo que eu pude fazer aqui enquanto pastoral. E quero deixar aqui uma palavra de incentivo, principalmente para os mais jovens que participam. Acreditem nas suas vocações, sejam elas quais forem, seja vocação específica, seja vocação para a família, mas seja vocação leiga para o serviço pastoral na igreja. A igreja precisa do nosso dom, do nosso carisma, da nossa vocação. Então, se você tem uma vocação que pode ajudar a comunidade, coloque essa vocação a serviço. Não tenha medo. Deus nos capacita. Deus nos ama. E servir a Deus não é um peso, não é um fardo que nós carregamos. Servir a Deus é uma graça, porque nós somos escolhidos pelo Senhor para segui-lo e para prestar a Ele um serviço através do nosso trabalho pastoral na comunidade em que a gente participa. Então, sou muito grato a essa comunidade, sou muito grato a todos que, desde quando eu vim para cá, participaram dessa comunidade comigo e cada um me ajudou a crescer. Cada um especificamente me ajudou a desenvolver a minha vocação. Então agora eu trago comigo no meu trabalho diaconal o que cada um contribuiu na minha vida, no meu desenvolvimento, eu carrego comigo e agradeço a Deus todos os dias por isso. Um abraço fraterno e que a comunidade Nossa Senhora de Fátima continue sempre crescendo e sempre dando frutos para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Caroline, sou casada com o Fernando, nós somos casados há 26 anos, temos uma filha, né? O nome dela é Maria Caroline, hoje ela está com 22 anos, e eu comecei na comunidade a participar com a influência dos meus pais, na construção, né, da nossa igreja, onde eram feitos, né, os mutirões, né, aos sábados, e eu vinha trazer água, trazer café, trazer um bolo, né? Estava sempre por perto, participando. E aos domingos a gente participava das celebrações. Uma adolescente de 13 anos, eu recebi o convite para poder participar da pastoral da catequese. No início, né, eu tive um pouco de receio, né, adolescente, eu fiquei com um pouco de medo, mas aí o Valderi e a Lourdinha, né, que estavam iniciando aqui na comunidade, eles me deram todo o apoio, né? Eu fiz encontros de formação e assim a gente foi juntando as pessoas, né? Tivemos, né, o Agostinho, o Antônio, que eram mais velhos e estavam sempre me apoiando. E eu, assim, me apaixonei a primeiro instante pela pastoral da catequese. Foi uma pastoral que eu me identifiquei, porque é uma pastoral de amor, de doação, onde a gente doa, né? Um pouquinho, né, do tempo da gente, do conhecimento, onde a gente passa também a estudar mais sobre a palavra, né, onde a gente tem que ter um entendimento, né, para poder estar passando para as outras pessoas, principalmente para as crianças, né, que a gente sabe que é um amor puro. A gente sabe que tudo que a criança ouve quando é pequena, ela colhe no coração dela e leva para o resto da vida. Então, a catequese, assim, eu tenho para mim que é um momento assim, muito importante
na vida de uma criança, principalmente por isso, para a formação dela religiosa. A catequese, né, ela tem esse papel fundamental de formação de novos líderes, né? É da catequese, né, que a gente vem, né, que vem crescer, né, que vem o ministro da palavra, da Eucaristia, novos catequistas, que através da catequese a gente vê, né, o despertar já naquela criança, naquele adolescente, de estar participando, de estar passando, né, o que ele está, conhecimento que ele está adquirindo, o acolhimento. A gente também tem os voluntários, né? Também é uma vocação. Através da catequese a gente consegue descobrir qual a vocação que aquela criança, aquele adolescente, né, aquele adulto que está chegando para fazer a catequese, ele tem. Que ele possa estar servindo dentro da nossa comunidade, que ele pode estar servindo, né, na sociedade. A catequese não fica só aqui dentro, ela é o nosso dia a dia, lá na escola, dentro da nossa família, no trabalho. A gente também tem que colocar essa catequese em prática, esse amor mútuo, né? Falei com o Fernando, a gente ficou assim feliz, o Fernando falou assim, gente, que legal, que bacana, né? Se todas as comunidades tivessem, né, essa ideia, não, vamos ver como que começou a comunidade, vamos, né, juntar a nossa história, que cada um tem a sua participação. Isso aqui não foi construído do dia para a noite. Não só o templo, mas também essa grande família que a gente é, né? Essa amizade que a gente tem, né? Porque a gente chega aqui, todo mundo se conhece, né? A gente tem aquela preocupação. Eu, assim, principalmente com as crianças, eu sei os que já estão grandes, eu fico na felicidade quando eu vejo, nossa, tá casando, tá formando uma família, foi meu catequizando. Quer dizer, alguma coisa que eu falei, né? Alguma coisa que eu passei, aquela pessoa conseguiu colher, né? Tá colhendo esse fruto, né? Eu me emociono quando eu lembro, assim, de como que começou, não só por eu ser uma adolescente, né? Uma menina que poderia, né, ter escolhido outros caminhos, né? Ter vivido de outra forma, como tive várias colegas que viveram, mas de não ter desistido, porque a gente tinha, assim, muitos obstáculos. Por a gente não ter o nosso templo, a gente não tinha sala de catequese. Eu lembro que eu trazia, minha mãe separou as colchas, né? Umas 3 colchas. Então, eram essas 3 colchas que a gente pegava, varria debaixo dos matos, né? Que tinha um emaranhado de matos, que dava sombra. A gente varria, forrava, e ali a gente sentava para poder fazer o encontro da catequese acontecer. E era tão gostoso, tão satisfatório, que não parecia que a gente estava no meio do mato, que a gente estava sentado no chão, que a gente não tinha um material adequado, né? Que hoje a gente tem canetinha, tem papel de ofício, hoje a gente consegue imprimir uma facilidade. Não, a gente usava palavras, gestos, a imaginação. E dessa forma, assim, a gente foi, simplicidade, a gente foi crescendo, porque eu fui crescendo espiritualmente. E não foi pouco, graças a Deus. Graças a Deus, agradeço muito a Deus, a Nossa Senhora de Fátima, né, que sempre esteve intercedendo por mim durante tudo que eu já passei. E eu acredito que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei junto com essa comunidade, na construção dessa comunidade, eu não teria conseguido construir a família que eu construí. Isso eu tenho certeza. A gente tem projetos de melhoria, até para poder a gente manter essa estrutura física que hoje tem já pronta para a gente, que se Deus quiser, após essa nossa festa, a gente vai começar a colocar em prática, que é a troca das portas e janelas. A gente já decidiu isso em conselho também. A gente vai fazer uma nova pintura, externa e internamente também, melhorar a coroa, né? A gente tem essa parte da frente aqui, ó, a frente da igreja, a gente quer colocar uma cruz nova e futuramente a gente fazer o nosso passo de catequese, que as nossas crianças com certeza precisam muito também de um certo conforto. Então, o nosso projeto hoje físico basicamente é isso, é melhorar, manter essa estrutura com maior conforto dentro da igreja e futuramente a gente ampliar a nossa estrutura com a sala de catequese ali. Sobre os nossos sonhos, a gente já
colocou dentro do conselho. A gente quer fazer uma pastoral da acolhida muito em breve, justamente para que cada vez mais essas pessoas que chegam até nós, chegam à nossa comunidade, seja para visitar, ou seja novos moradores também, elas se sintam acolhidas, né? De fato, ela entre dentro dessa comunidade e consiga sentir todo esse amor que a gente tem, todo esse sentimento bom de estar aqui dentro. Então, o meu sonho pessoal é que os jovens, esses jovens que estão participando com a gente aqui, que eles se mantenham firmes, que eles entendam um pouco do que é ser católico, ser da comunidade Nossa Senhora de Fátima, porque minha maior preocupação, desde o primeiro dia que eu sentado ali naquele banco, que eu olhava para trás e eu via a quantidade de pessoas idosas e a falta que a gente tinha de jovens, porque as crianças, graças a Deus, a catequese ela já faz um trabalho muito bom. É maravilhoso a nossa catequese. Mas eu sentia que o jovem, ele precisava, que é o mais difícil, né? Ele precisava estar aqui também. Até porque essas pessoas vão passar, nós iremos passar, né? Dessa comunidade, mas a gente precisa que outras pessoas estejam aqui para dar continuidade. Então, acho que o meu maior projeto é quando eu sair daqui, eu sentir que pelo menos a gente fez algo, ou que não importa o número de jovens, eles sejam tocados pelo nosso exemplo, pela nossa força de vontade de estar aqui servindo. Esse documentário começou como uma coisa pequena, né? A gente só queria registrar, na verdade, né? Para que não ficasse perdido na história tudo o que aconteceu, né? Para que chegasse aqui hoje. Só que ele já se tornou algo muito maior. Então, acho que Deus colocou como uma missão, né? Para todas as pessoas que estão envolvidas, para todas as pessoas que estão participando e que estão fazendo acontecer. Então, certamente vai ser uma ferramenta para que a gente toque cada vez mais no coração, né, das pessoas o quão lindo é servir a Deus, o quão lindo é estar aqui dentro, o quão prazeroso é servir a essa comunidade. Então, esse documentário certamente não veio por acaso, não foi uma ideia que surgiu do nada, né? Certamente Deus colocou no nosso coração. Eu falo para vocês, na verdade, que já está fazendo muito na vida de muitas pessoas. Em mais de 3 décadas de história, a comunidade Nossa Senhora de Fátima provou que a fé remove montanhas e constrói não apenas igrejas, mas transforma vidas. Uma história que continua sendo escrita por cada fiel que passa por suas portas.